Imagine um jovem repórter ansioso, sentado diante de um dos homens mais ricos e influentes da história moderna. Seu nome, Napoleon Hill. E o homem à sua frente, Andrew Carnegie. O que começou como uma simples entrevista se transformaria na missão de uma vida, e no segredo que moldaria o destino de milhões de pessoas, inclusive o seu. Carnegie não queria apenas contar sua história. Ele queria deixar um legado. Queria transmitir uma fórmula que, segundo ele, havia sido usada por todos os grandes homens da fortuna, de Henry Ford a Thomas Edison, e mais tarde também compartilhada com John D. Rockefeller. Essa fórmula não envolvia apenas esforço, nem apenas inteligência. Era algo mais, algo vibracional, algo quase divino. Carnegie olhou nos olhos de Hill e fez uma proposta que mudaria tudo. Se você aceitar essa missão, vou apresentá-lo às maiores mentes vivas, mas não vou te pagar um centavo. Sua recompensa virá do que você descobrir. Hill, jovem e idealista, aceitou. E foi assim que nasceu uma das jornadas mais transformadoras da história do pensamento humano. A fórmula que Carnegie entregou a Hill começa com uma verdade que poucos aceitam. A riqueza é um efeito, não uma causa. A causa está na mente, na vibração do pensamento, na intensidade da fé e na clareza do propósito. A mente humana, disse Carnegie, é como um transmissor e receptor de frequências. Quando um homem se alinha com a frequência da riqueza, das ideias criativas, da ação decidida, ele atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades em sincronia com esse campo. Rockefeller, ao ouvir essa teoria de Carnegie anos depois, teria dito: "Eu sempre senti isso, mas nunca coloquei em palavras." Hill entendeu ali que não era uma questão de sorte, era uma ciência invisível, uma engenharia da mente e da alma. A fórmula tinha 3 pilares, e Carnegie revelou o primeiro ainda naquela conversa. 1. Desejo ardente. Desejo que queima mais do que o medo do fracasso, que move o homem a acordar mais cedo, estudar mais, agir apesar das dúvidas. Um desejo tão forte que se transforma em fé e então em ação contínua. E aqui está o primeiro choque para quem lê isso. Você não vai ficar rico apenas por querer, mas ninguém fica rico sem antes desejar com toda a alma. Hill escreveu: "O desejo é o ponto de partida de toda conquista." Mas Carnegie acrescentava: "Desejo não é vontade, é fogo." Você pode ter sonhos, mas se eles não te movem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, você está apenas flertando com a ideia de sucesso e não comprometido com ele. Carnegie então perguntou a Hill: "Você estaria disposto a morrer pelo seu propósito, Hill?" A pergunta parecia absurda, mas depois Hill compreenderia. Quem não vive por um propósito ardente já está parcialmente morto. Naquela primeira conversa, Carnegie pediu a Hill que não apenas ouvisse os ricos, mas que estudasse como eles pensavam. E mais, como sentiam, como reagiam às críticas, como se comportavam diante do fracasso e, principalmente, como mantinham a fé mesmo quando tudo parecia perdido. A segunda parte da fórmula viria anos depois, em uma conversa inesperada com Rockefeller. E Hill só entendeu o poder disso quando perdeu tudo pela primeira vez. Mas antes disso, Hill precisaria experimentar a rejeição, a escassez, a dúvida. Porque só quem mergulha no vale entende o valor do topo da montanha. A fórmula só se revela quando o discípulo está pronto. E agora eu te pergunto, você está pronto para entender a segunda parte dessa fórmula? Está disposto a reprogramar a maneira como pensa, sente e vibra diante do dinheiro, da fé e da vida? Então continue com a próxima parte. Mas antes comente aqui abaixo. Você acredita que pensamentos têm poder real de moldar sua realidade financeira?
Carnegie havia plantado a semente, mas foi somente anos depois, em um encontro reservado com John D. Rockefeller, que Hill teve a confirmação do segundo pilar dessa fórmula invisível, o mesmo pilar que poucos ousam cultivar, pois exige não dinheiro, mas coragem, disciplina mental inquebrantável. Rockefeller não era um homem de muitas palavras. Seu poder estava no silêncio, na observação e no autocontrole. Quando Hill lhe perguntou qual era o verdadeiro segredo da sua estabilidade e ascensão, mesmo em meio a crises, guerras e ódio popular, ele respondeu com um leve sorriso: "Eu sou o mestre da minha mente. Nada externo me domina." Essa resposta ecoou na alma de Hill. Era a segunda parte da fórmula: dominar a si mesmo para dominar o mundo. A mente sem disciplina é um campo fértil para o medo, a dúvida e a autossabotagem. Mas quando domada, é uma usina de milagres. Hill percebeu que a maioria das pessoas vive como escrava de estímulos externos. Uma crítica abala, uma conta a mais e já desmoronam. Um atraso e já pensam que estão condenados. Mas os homens que moldaram impérios tinham um pacto com sua mente. Jamais entregar o comando a nada que estivesse fora de seu controle interno. Carnegie dizia: "Você pode perder tudo, menos o controle da sua mente, porque se ainda tiver isso, poderá reconstruir tudo, e ainda mais rápido." Rockefeller complementava: "Eu nunca levantei a voz em uma negociação. Quem grita perde o jogo. O que conquista é a firmeza de quem tem paz dentro de si." Essa era a essência da disciplina mental. E aqui está um segredo que ninguém te conta nos livros de autoajuda. Não é o mundo que te impede de enriquecer, é sua instabilidade emocional. Quando você vibra dúvida, o universo entende que você não está pronto. Quando você emite medo, você repele oportunidades. O universo respeita quem respeita a própria mente. Hill, ao longo das entrevistas com outros gigantes, como Henry Ford e Thomas Edison, percebeu que todos eles cultivavam um hábito comum, o de alimentar diariamente a mente com imagens de sucesso, afirmações de poder e visualizações do destino desejado. E mais, protegiam sua mente como se fosse um cofre sagrado. Essa é a segunda parte da fórmula. Discipline sua mente a pensar apenas o que você quer atrair. Treine-a como se treina um músculo. Corrija-a como se fosse um filho rebelde. E alimente-a como se fosse seu bem mais precioso. A maioria das pessoas falha aqui. Elas se entregam à fofoca, à comparação, ao noticiário trágico, ao medo coletivo. Mas Hill aprendeu com Carnegie e Rockefeller que o milionário não tem uma mente comum. Ele tem uma mente cercada de muros mentais. Nada entra sem filtro, nada se instala sem consciência. E agora, com o desejo ardente e a disciplina mental como base, Hill estava pronto para receber a terceira e última parte da fórmula. A mais espiritual de todas, revelada em uma noite de profunda dor e iluminação. Mas antes de te revelar essa parte, reflita. Quantas vezes por dia você deixa sua mente te dominar com pensamentos de escassez, raiva, ansiedade ou dúvida? Quantas vezes você alimenta sua mente com o oposto do que quer atrair? Comente aqui abaixo. Você sente que sua mente está te servindo ou te sabotando hoje? Se sua resposta for não sei ou me sabota, você precisa continuar. A terceira parte da fórmula não veio em uma reunião com milionários. Não surgiu de um conselho calculado, nem de uma conversa de negócios. Ela nasceu do próprio abismo pessoal de Hill. Depois de anos dedicando sua vida ao projeto idealizado por Carnegie, Napoleon Hill se viu em completa falência. Sem dinheiro, sem credibilidade, abandonado por muitos, ele experimentou a noite escura da alma. Mas foi exatamente ali, quando tudo parecia ruir, que a última parte da fórmula se revelou como uma luz invisível no fundo do túnel. Ele escreveu: "Quando você pensa que perdeu tudo, Deus revela o que realmente importa.
A terceira parte da fórmula é o que Hill chamou de a conexão com a inteligência infinita. É o elo invisível entre o ser humano e o divino. É o momento em que você entrega seus planos, sua dor, seu ego e até mesmo sua pressa, e confia. Enquanto muitos pensam que sucesso é apenas estratégia, Carnegie e Rockefeller sabiam que fé é parte da equação. E não fé cega, religiosa ou ritualística, mas uma fé vibracional. Um estado de confiança total de que a fonte criadora do universo não falha com quem vibra em harmonia com ela. E Hill começou a perceber que todas as mentes geniais, mesmo as que não se diziam religiosas, acessavam uma força além do raciocínio. Edison falava em ideias que surgem do nada. Ford dizia, às vezes, simplesmente sei o que fazer. Carnegie afirmava que a decisão certa sempre aparece para quem silencia a mente e escuta com o espírito. Essa força, essa inteligência maior, não se move por desespero. Ela responde à frequência da certeza. Hill passou a meditar, a visualizar, a se calar mais. E nesse silêncio, começou a receber o que chamou de inspirações dirigidas. Ideias que vinham completas. Respostas que pareciam não ser dele. Soluções que desciam como se fossem downloads do universo. É aí que a fórmula se fecha. Desejo ardente. Disciplina mental inquebrantável. Conexão com a inteligência infinita. Com isso, um homem comum se torna um canal para o extraordinário. E agora você entende por que Hill dizia que pense e enriqueça não era apenas sobre dinheiro. Era sobre transformar-se em uma antena humana capaz de atrair, criar e manifestar riquezas visíveis e invisíveis. Essa fórmula foi debatida entre Carnegie e Hill, depois refinada com Rockefeller, e agora está diante de você. Mas há um detalhe que Hill só revelou depois. A fórmula só funciona quando você age. Desejo sem ação é apenas fantasia. Disciplina sem ação é paralisia. Fé sem ação é ilusão. Por isso, Hill dizia que decisão imediata era o elemento ativador. Nada acontece para quem pensa demais. A bênção se move com o movimento. O milagre chega quando você já está no caminho. E agora, a pergunta que o universo te faz não é: você entendeu a fórmula? Mas sim, você está disposto a colocá-la em prática hoje? Antes de seguirmos, comente aqui abaixo. Qual dos 3 pilares você mais precisa desenvolver agora? O desejo, a disciplina ou a conexão espiritual? Agora que você conhece os 3 pilares, é hora de entender como eles se entrelaçam no cotidiano real. Hill não era um teórico, ele era um experimentador. E Carnegie também sabia, uma fórmula não serve de nada se não for aplicada nos momentos difíceis. É fácil manter o desejo quando tudo está fluindo. É fácil disciplinar a mente quando não há pressões. É fácil sentir-se conectado com a inteligência infinita quando a vida está generosa. Mas e quando tudo desmorona? Foi nesse ponto que Hill descobriu o segredo escondido entre os pilares, o poder do estado vibracional constante. Não bastava desejar ardentemente por alguns minutos por dia, nem controlar os pensamentos por meia hora, nem rezar ou meditar uma vez por semana. O que ativava a fórmula era a frequência contínua de vibração consciente. Carnegie dizia: o universo não responde ao que você faz de vez em quando. Ele responde ao que você é todos os dias. Rockefeller completava: é o padrão invisível de pensamento que molda sua fortuna. Hill, então, começou a desenvolver hábitos diários. Ele acordava cedo, escrevia seus desejos como se já fossem realidade, repetia afirmações, visualizava sua vida ideal com riqueza de detalhes, mas, principalmente, monitorava sua vibração. Sempre que caía em medo, dúvida, raiva ou ansiedade, ele parava tudo e corrigia. Esse era o segredo: não permitir que a mente voltasse ao velho padrão. E é aqui que muitos falham. Sabem a teoria:
repetem as frases, leem os livros, mas vivem uma vida emocional em desalinho. Vibram escassez no meio do trânsito, sentem raiva diante da fatura, julgam os ricos, reclamam do tempo, zombam de quem sonha alto e depois perguntam: por que a fórmula não funciona comigo? A resposta é: porque sua vibração está sabotando sua aplicação. Hill entendeu que a mente é como um ímã. Ela atrai o que é semelhante. Pensar grande e sentir pequeno é como querer plantar trigo e colher ouro. Não há coerência. O campo vibracional rejeita. Então, ele criou o que chamou de ritual vibracional diário. Era o seu momento de recalibrar o ser, de relembrar a fórmula, de se realinhar com o propósito, de banhar a mente com fé, de visualizar, declarar, sentir e agradecer. Carnegie dizia: a gratidão é o catalisador invisível. Ela transforma o desejo em fé e a fé em matéria. Rockefeller dizia: o homem ingrato jamais será rico, porque sua vibração repele o fluxo. Portanto, a pergunta agora não é se você sabe a fórmula. A pergunta é: o que você tem feito todos os dias para manter sua vibração alinhada com a riqueza? Você acorda agradecendo ou reclamando? Você fala da vida com entusiasmo ou com sarcasmo? Você alimenta sua mente com grandeza ou com lixo digital? Se você quer resultados sobrenaturais, precisa se comportar de forma sobrenatural, não como o mundo se comporta, mas como os gênios da alma se comportam. E Hill entendeu: o verdadeiro milionário é aquele que cuida da mente como um templo e da vibração como um altar. Antes de irmos à parte 5, comente aqui abaixo: você tem feito um ritual diário para alinhar sua vibração com o sucesso? A essa altura da jornada, Hill já havia entendido o poder do desejo, o domínio da mente, a conexão com o divino e a importância da vibração constante. Mas foi somente ao aplicar todos esses elementos em situações extremas que a fórmula provou seu real poder. Certa vez, falido e humilhado, Hill estava prestes a desistir de tudo. Havia passado anos pesquisando, entrevistando, viajando e escrevendo, mas os frutos não apareciam. As contas se acumulavam. A fome batia à porta. Seus filhos passavam necessidade. A vergonha o consumia. Mas naquele dia, ajoelhado no chão frio, ele lembrou-se de cada palavra de Carnegie, de cada conselho de Rockefeller, e disse em voz alta: mesmo sem nada, eu escolho vibrar como se já tivesse tudo. Ele se levantou, escreveu novamente seu propósito com mais força, fechou os olhos e visualizou a prosperidade com detalhes. Declarou em voz firme: eu sou um ímã de ideias, eu sou um canal da inteligência infinita, eu sou abundância em forma humana. E ainda sem saber de onde, surgiu uma ideia. Essa ideia se tornaria a base do seu livro mais famoso, Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça. Hill descobriu que o universo não responde ao desespero, mas à decisão. E mais, quando você se move mesmo sem saber o caminho inteiro, a próxima etapa se revela. O medo paralisa, a fé impulsiona, a dúvida adia, a vibração correta acelera. Esse é o ponto que muda tudo. A fórmula não exige que você tenha tudo pronto, mas que você tenha a decisão tomada. Muitos esperam as condições ideais para agir, mas Hill provou em sua própria pele que as condições ideais só aparecem depois que você age com ousadia. Carnegie costumava repetir: quem espera garantias, morre pobre. Quem se lança na fé, herda o mundo. Rockefeller dizia: eu decidi ser rico antes de saber como seria possível, e o caminho se construiu sob meus pés. Hill aplicou, persistiu, escreveu mesmo endividado, divulgou mesmo sem apoio, pregou sua mensagem mesmo sendo ignorado, e finalmente o universo respondeu. O livro explodiu, sua vida se transformou. Milhões de pessoas passaram a entender que riqueza não começa no bolso, começa na mente. Mas atenção, não basta entender isso intelectualmente.
é preciso fazer disso um estilo de vida. Você precisa desejar com ardor todos os dias, disciplinar sua mente como um guerreiro espiritual, conectar-se com a inteligência infinita como se fosse seu guia principal, manter a vibração como quem mantém acesa a chama da vida e agir com decisão, mesmo sem ver tudo com clareza. Essa é a fórmula. Agora que você conhece os 5 blocos dessa construção, vem a última parte. A parte que Hill só revelou nos seus últimos anos de vida. A chave final que une tudo isso em uma única palavra: propósito. Mas antes de irmos à parte final, comente aqui abaixo. Você está agindo como alguém que já decidiu viver sua missão de prosperidade? Napoleon Hill passou décadas de sua vida investigando o que tornava homens comuns em titãs da riqueza. E embora tenha descoberto milhares de padrões, hábitos e pensamentos em comum, foi no fim de sua jornada que ele compreendeu que havia um elo que ligava todos os pilares da fórmula: o propósito. Sem um propósito, o desejo é confuso. Sem um propósito, a mente não sabe o que obedecer. Sem um propósito, a fé vira superstição. Sem um propósito, a vibração se dispersa. E sem um propósito, a ação vira esforço vazio. Foi Carnegie quem primeiro plantou essa ideia, ao dizer: se você não sabe para onde está indo, qualquer resultado será insuficiente. Mas Hill só compreendeu de verdade anos depois, ao observar a vida de Rockefeller. O magnata não buscava apenas dinheiro. Ele buscava controle, estrutura, legado, influência sobre sistemas inteiros. Seu propósito não era ser rico, era ser indispensável. Hill então escreveu: o homem mais perigoso do mundo é aquele com um propósito ardente, fé inabalável e uma mente treinada para não recuar. E é exatamente isso que a fórmula cria. Não um milionário apenas, mas um homem ou mulher que se tornou uma força imbatível. Quando você acorda com propósito, até o cansaço tem significado. Quando você enfrenta desafios com propósito, a dor se torna pedagógica. Quando você ama o propósito, o dinheiro se torna consequência. E aqui está algo que os grandes nunca revelam abertamente. Eles não trabalham por dinheiro, eles trabalham pelo propósito. E o dinheiro os serve como um servo fiel. Por isso, Hill dizia que o propósito era o grande segredo invisível por trás de tudo. Você pode seguir fórmulas, repetir frases, visualizar sua vida ideal. Mas se o seu coração está desconectado de uma missão verdadeira, você se tornará apenas mais um tentando enriquecer por ansiedade e medo. Carnegie, Rockefeller, Ford, Edison, todos tinham propósitos gigantescos, e foi isso que fez o universo se curvar diante deles. Não a ganância, não a pressa, mas a clareza de que vieram a este mundo para algo maior do que sobreviver. E você? Por que você quer ficar rico? Apenas para pagar contas? Apenas para não depender de ninguém? Ou você tem um propósito capaz de incendiar sua alma e de sustentar sua coragem, mesmo quando o mundo tentar te fazer desistir? A fórmula está aqui, completa: desejo ardente, disciplina mental, conexão espiritual, vibração constante, ação decidida, propósito elevado. Essa foi a equação debatida entre Carnegie, Hill e Rockefeller. Essa é a equação que poucos aplicam, mas que transforma absolutamente tudo para quem decide viver por ela. Agora, a pergunta final não é mais: será que funciona? Mas sim, você está pronto para viver sua vida como um milionário de propósito, alma e mente? Se sim, comente aqui abaixo. Qual parte da fórmula mais acendeu fogo dentro de você hoje? E compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando despertar o gigante adormecido dentro da mente. Nos vemos do outro lado da frequência da riqueza. Você já sabe o caminho. A fórmula revelada: como aplicar os 6 pilares no mundo real e ativar sua fortuna espiritual e financeira. Agora que você conhece a fórmula que Napoleon Hill discutiu com Carnegie e Rockefeller,
Chegou o momento de descer do campo das ideias e caminhar para o campo das aplicações. Porque o maior erro dos buscadores da riqueza é se apaixonarem pelas palavras e se esquecerem da prática. O conhecimento teórico é uma semente, mas só frutifica quando plantado na terra fértil da ação diária. Por isso, vamos destrinchar agora como cada um dos 6 pilares pode ser vivido com intensidade, propósito e constância, mesmo que você esteja começando do zero. Tudo começa com o desejo ardente. Esse não é o mesmo desejo fraco que a maioria tem. Não é querer um carro novo, uma casa bonita ou 1 milhão na conta, apenas para exibir ou se livrar de dívidas. O desejo ardente que move montanhas é aquele que envolve sua alma inteira. É o desejo que te faz sair da cama mesmo quando tudo diz para continuar deitado. É o desejo que arde no seu peito quando você vê alguém realizando algo que você sabe que nasceu para realizar também. Esse desejo precisa ser definido, escrito e reescrito. Hill recomendava que você descrevesse em detalhes o que quer, quando quer, por que quer e o que está disposto a dar em troca. Depois, repetir esse texto 2 vezes por dia com emoção e fé. Você já escreveu o seu? Ou ainda, carrega apenas uma ideia vaga de melhorar de vida? A primeira tarefa prática é essa. Defina seu desejo como se estivesse escrevendo a planta da sua nova casa. Porque o universo é um arquiteto que só trabalha com projetos prontos. O segundo pilar, a disciplina mental inquebrantável, exige que você se torne vigilante do que pensa, sente e diz. Se você acorda cheio de motivação, mas ao meio-dia está reclamando do país, do governo, da inflação e das pessoas à sua volta, então você mesmo está sabotando sua vibração. Hill dizia que sua mente é como um jardim. Se você não plantar flores, crescerão ervas daninhas, e elas virão todos os dias, sem parar. Portanto, você precisa estabelecer hábitos diários de alinhamento mental. Sugestão prática. Crie 3 horários fixos no seu dia para reprogramar sua mente. Pela manhã, antes de qualquer contato com o mundo, declare afirmações poderosas e visualize sua vida ideal. Ao meio-dia, revise seus pensamentos e corrija o que estiver desalinhado. À noite, agradeça por tudo, mesmo o que parece ruim, e reafirme seu propósito. Com o tempo, sua mente se curvará à sua nova identidade vibracional. Isso é disciplina. Isso é riqueza invisível em construção. O terceiro pilar é a conexão com a inteligência infinita. Você não é só carne, osso e pensamentos aleatórios. Existe algo em você que nunca envelhece, nunca adoece, nunca se cansa. Esse algo é seu espírito, sua centelha divina, sua antena para a fonte criadora. Se você viver desconectado disso, viverá tentando resolver problemas com a força dos braços. Mas quando se conecta, soluções surgem sem esforço. Ideias aparecem, pessoas são atraídas, caminhos se abrem. Como se o universo dissesse, agora você entendeu quem manda aqui. Exercício prático. Silencie sua mente por pelo menos 15 minutos por dia. Pode ser em oração, meditação, contemplação ou até mesmo caminhando em silêncio, olhando o céu. Peça clareza, entregue o controle, escute as respostas, confie nos sinais. A inteligência infinita fala baixinho, mas quando você ouve, tudo muda. O quarto pilar é a vibração constante. Esse é o ponto mais negligenciado por quem busca transformação. Não adianta vibrar fé na segunda e medo na terça. Não adianta meditar de manhã e xingar o trânsito à tarde. Sua vibração é o seu endereço energético e o universo só entrega correspondência onde a frequência é estável. Como manter essa constância? Gratidão. Não a gratidão clichê, mas a gratidão profunda, sincera e ativa. Gratidão por estar respirando, por poder recomeçar, por ter uma missão.
A gratidão te tira do campo da escassez e te coloca no campo da abundância. Ela muda seu campo eletromagnético e onde há gratidão, há manifestação. Faça um diário de gratidão. Todo dia, anote pelo menos 5 coisas pelas quais é grato e sinta verdadeiramente cada uma. Você vai perceber sua realidade material se curvando diante da sua vibração emocional. O 5º pilar é a ação decidida. Nada floresce na vida de quem vive esperando o momento certo. A ação é o motor da fé. É a prova viva de que você acredita. Muitas pessoas confundem preparação com perfeccionismo. Hill dizia que um homem que espera saber tudo para agir morre na estagnação. Carnegie dizia: decida rápido, corrija no caminho. Rockefeller dizia: enquanto o outro pensa, eu estou fazendo. O universo premia quem se mexe. Você quer abrir um negócio? Dê o primeiro passo hoje. Você quer mudar de carreira? Faça o primeiro contato. Quer escrever um livro? Escreva a primeira página. Nenhum império nasce pronto. Eles são tijolos colocados com coragem, todos os dias, mesmo sem certeza, porque a certeza vem depois da decisão, nunca antes. O 6º pilar é o propósito elevado. Aqui está a alma da fórmula. O porquê. O combustível sagrado. A razão pela qual você levanta todos os dias com energia, mesmo sem aplausos, sem resultados, sem reconhecimento. O propósito é o que sustenta sua fé quando tudo falha. É o que mantém sua vibração alta quando os ventos sopram contra. Propósito não é ego, não é fama, não é competição. Propósito é serviço, é transformação, é legado. E sabe o que é mais lindo? Quando você se alinha ao seu propósito, o dinheiro vem como consequência inevitável, porque o universo ama servir quem serve aos outros com amor, excelência e dedicação. Se você ainda não sabe qual é seu propósito, olhe para 3 coisas: suas dores, seus talentos e suas paixões. Ali estará a semente da sua missão. Agora que você compreendeu cada pilar, quero te entregar um exercício prático de alinhamento completo. Ele pode mudar sua vida se for feito com seriedade pelos próximos 30 dias. Pegue papel e caneta e escreva: o que eu desejo de forma ardente? Por que isso é importante para mim? Que pensamentos sabotadores eu preciso eliminar? Quais afirmações eu vou repetir todos os dias? Como posso me conectar com a inteligência infinita diariamente? Quais ações práticas eu posso iniciar hoje, mesmo sem recursos? Quem pode ser beneficiado com minha transformação? Que tipo de legado eu quero deixar? Depois disso, comprometa-se com uma rotina espiritual e estratégica. Acorde cedo, ore, visualize, afirme, trabalhe com alegria, monitore seus pensamentos, corrija suas atitudes, agradeça por tudo e durma com a certeza de que o universo já está respondendo, porque está. Napoleon Hill, Carnegie e Rockefeller não estavam apenas ensinando sobre dinheiro, eles estavam transmitindo um mapa da alma para a manifestação material. Um código oculto de prosperidade, uma engenharia divina que une o visível e o invisível, o material e o espiritual, o propósito e a posse. E agora esse código está com você. A pergunta é: você vai deixar isso virar apenas mais um vídeo assistido ou vai transformar sua vida em um testemunho vivo da fórmula? Se chegou até aqui, comente: eu decidi aplicar a fórmula. E compartilhe com alguém que está pronto para virar a chave da alma e começar a viver como quem já nasceu para vencer. Nos vemos no topo da vibração, no lugar reservado para quem vive com propósito, fé e ação. A fórmula está nas suas mãos. O resto é com você.
A fórmula em ação, riqueza, fé e a verdade que ninguém te conta. Você já entendeu que existe uma fórmula e sabe que ela não é apenas uma combinação mágica de palavras bonitas, é uma engenharia vibracional que opera em níveis profundos. Mas o que poucos compreendem é que essa fórmula tem camadas e que ela não funciona com amadores. O universo não premia quem experimenta, ele recompensa quem decide. Hill descobriu isso na prática, porque ao longo da sua jornada, ele não apenas conversou com milionários. Ele caiu, fracassou, perdeu tudo e teve que reconstruir-se de dentro para fora. Ele aprendeu que a fórmula só funciona para quem renasce. E todo renascimento exige morte de padrões antigos. Morte do medo, morte da pressa, morte da identidade de vítima. Morte da necessidade de validação. Você quer ser rico? Então você precisa morrer para a versão de si mesmo que aceita a mediocridade, que se sabota, que duvida, que procrastina, que espera sinais externos para agir. Essa versão precisa ser enterrada hoje, porque a versão que aplica a fórmula é aquela que já decidiu ser imparável. Vamos voltar ao primeiro pilar, o desejo ardente. Vou te mostrar um exemplo real. Henry Ford foi ridicularizado por querer criar um motor V8 em um único bloco. Todos os engenheiros disseram que era impossível. Ele apenas respondeu: continuem tentando. Durante meses, nenhum avanço. E ele repetia: continuem tentando. Por quê? Porque o desejo dele não dependia do tempo, dos especialistas ou das circunstâncias. Ele já tinha decidido, e o universo responde à decisão, não ao ceticismo. Você já decidiu ou ainda está vendo no que vai dar? Essa é a diferença entre quem vive a fórmula e quem apenas consome conteúdo motivacional. Agora observe o segundo pilar: disciplina mental. Em 1929, durante a Grande Depressão, milhões entraram em desespero, mas poucos, prosperaram. Rockefeller dizia: enquanto todos choram, eu construo fábricas de lenços. Por quê? Porque ele treinou sua mente para ver oportunidade onde os fracos veem crise. Isso é disciplina. Isso é guerra espiritual. A mente humana, quando treinada, transforma a adversidade em trampolim, mas quando deixada solta, transforma uma crítica em sentença de fracasso. Você tem sido o soldado que comanda sua mente ou o escravo dela? O terceiro pilar, conexão com a inteligência infinita, é mais do que meditação ou espiritualidade superficial. Hill dizia que ideias geniais vêm de um plano superior e que o gênio não é o mais inteligente, é o mais conectado. A inspiração que muda sua vida não nasce no Google. Ela nasce no silêncio. Quantas vezes você tem feito silêncio real na sua vida? Quanto barulho você consome todos os dias? Quantas vozes de fora estão te afastando da voz de dentro? A fórmula exige sintonia com Deus. E Deus não compete com o barulho. Ele espera que você se alinhe. E quando você se alinha, milagres acontecem. Vamos ao quarto pilar, vibração constante. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Essa é uma verdade dura de engolir, porque ela tira o poder da reclamação e devolve o poder para você. Se você vive dizendo que está difícil, que não dá, que o dinheiro nunca sobra, você está emitindo a frequência da falta. E o universo, como um espelho fiel, diz: amém. Mas se você vibra gratidão, generosidade, confiança e decisão, ele também responde com amém. A vibração não é um exercício de 5 minutos, é um estilo de vida. Você precisa cuidar da sua vibração como cuida do seu corpo. Evitar toxinas, evitar ambientes pesados, evitar pessoas que sugam sua fé e, principalmente, proteger sua energia das suas próprias palavras. Porque o que sai da sua boca molda o que entra na sua vida. Agora, o quinto pilar, ação decidida. Vou te contar uma história real.
um vendedor de rua nos anos 40, sem dinheiro nem contatos, ouviu uma palestra de Napoleon Hill. Saiu da palestra, vendeu tudo o que tinha e foi bater na porta de uma empresa de publicidade para vender um conceito de slogan. Foi rejeitado. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro, até que um dia um dos diretores disse: ninguém que volta tantas vezes sem desistir pode ser ignorado. Ele foi contratado, criou slogans para grandes marcas e anos depois se tornou milionário. Você está esperando o sim perfeito ou está disposto a bater em 100 portas até ela se abrir? Por fim, o sexto pilar: propósito elevado. Vou te dar um teste. Se eu tirasse o dinheiro da equação, você ainda faria o que quer fazer? Se a resposta for sim, você encontrou seu propósito. Se a resposta for não, você está vendendo sua alma por boletos. O dinheiro é servo do propósito. Quando você vive sua missão, ele vem para te servir. Mas quando você vive apenas pelo dinheiro, ele se torna seu dono. E o universo não coopera com escravidão vibracional. Eu dizia que o maior erro das pessoas é buscar riqueza para si mesmas apenas. Mas os maiores milionários da história pensavam em legado. Carnegie construiu mais de 2.500 bibliotecas. Rockefeller fundou universidades. Ford mudou a história da mobilidade humana. Eles não eram perfeitos, mas tinham propósitos maiores que seus egos, e isso os imortalizou. Então aqui está um novo exercício. Escreva qual é o impacto que você quer causar no mundo. Não o que você quer ganhar, mas o que você quer deixar. Isso vai mudar sua energia, sua visão, sua motivação e, consequentemente, seus resultados. Agora, vamos encerrar com uma declaração poderosa que você deve repetir por 30 dias. Eu sou um ser vibracional, em plena conexão com a inteligência infinita. Meu desejo é puro, meu foco é firme, minha fé é inabalável. Eu ajo com coragem, vibro com constância e sirvo com propósito. A fórmula da riqueza está viva em mim e o universo conspira ao meu favor. Repita isso todos os dias, com fé, com força, com decisão. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você precisa apenas vibrar como se já estivesse acontecendo. O universo não precisa de provas, ele precisa de vibração compatível. Comente aqui: eu nasci para viver a fórmula. E envie esse conteúdo para alguém que você ama, porque quando você compartilha a luz, o universo te ilumina ainda mais. Nos vemos no topo. A fórmula está em você. Ative, viva, expanda.